Capítulo 221. Você também está ficando rançosa. Sofon pensou um momento e disse baixinho: vou fazer 2 escovas de dentes para vocês. Ah! Sofon, você até sabe fazer escovas de dentes? Liu Ymon piscou os longos cílios curiosa, perguntando como se faz. Com pelo de cauda de cervo, esta é a escova que fiz. Van exibiu orgulhosa uma do suporte de madeira. A vida de vocês é mesmo refinada. Liu Ymon exclamou. As irmãs só usaram carvão e dedos, nunca imaginaram que Sofon tivesse escovas. Mas agora não há pelo de cervo, só podemos usar pelo de coelho. Sofon olhou para a jovem com pele de cervo. Logo ela voltou com pelo de 3 coelhos grandes. Sofon aceitou, endireitou, cortou o áspero, amarrou com fio, depois fixou com resina. Fazer 2 escovas levou quase 1 hora, com a ajuda das meninas. Tão confortável. Liu Ymon passou no rosto, mais macia que as escovas da cidade. Liu Ymon olhou surpresa, pensando se havia algo que ele não soubesse fazer. Isto é pasta de dentes. Van riu, mostrando um tubo de bambu. Vocês são incríveis. Liu Ymon elogiou, até sentindo o cheiro de hortelã. Ele e a jovem foram elogiados demais hoje, ficando tímidos. Liu Ymon cheirou a irmã e franziu o nariz. Mana, você precisa se banhar, já está rançosa. Hoje à noite podem tomar banho quente. Sofon sorriu. Não, espere e verá. Van sorriu misteriosa, jogou pedras incandescentes no fogo. Sofon levou um caldeirão de água ao barril, pois ainda não havia água no abrigo novo. Vocês têm toalhas? Sofon perguntou. Não. Ambas balançaram a cabeça. Além de jaquetas, tinham poucas roupas finas, sem toalhas. Já rasguei minhas calças, não resta tecido. Sofon olhou, tossiu. Podem rasgar a pele de cervo das costas para usar, senão será incômodo. Calças. Então por isso. Liu Ymon lembrou, surpresa, não é à toa que escolheu calças largas, era para ter tecido extra. Estava espantada, nunca pensou que Sofon se preparasse tanto. Sim, o programa não proibiu. Sofon sorriu, orgulhoso. Liu Ymon e Liu Ymon se entreolharam, sorrindo amargo. Meia hora depois. Pronto, banho quente. Van pôs pedras no caldeirão. Sob os olhos curiosos das irmãs, despejou água com bambu. SSS. Vapor subiu, a água ferveu, um barril quente pronto. Pode ser feito assim? As irmãs ficaram chocadas. Foi ideia de Sofon. Van entregou o sabão a Liu Ymon. Rápido, banhem-se antes que esfrie. Está bem. Liu Ymon grata entrou com a irmã. Beng. Tão bom, lalala. Liu Ymon apoiou-se no caldeirão, banhando-se e cantando. Venha. Liu Ymon respondeu, ajudando-a a sair. Há muito não tomo banho quente, hoje vou dormir bem. Liu Ymon suspirou feliz. No mato, um banho quente era raro, ainda mais com sabão. Este foi o dia mais limpo em mais de 20 dias. Minha vez. Liu Ymon levou a irmã de volta. Pôs mais pedras e água como Van. Liu Ymon entrou, despiu-se e banhou-se. A água quente a fez suspirar, quero continuar banhando. Mas a água era limitada, 10 minutos depois terminou, vestiu-se e saiu. Descansem cedo. Van chegou com roupas. Boa noite. Van acenou, preparando-se. Liu Ymon voltou, fechou o portão de galhos. Liu Ymon aplicava remédio na perna, sem inchaço, só hematomas. Ao ver a irmã, sussurrou, Mana, Sofon quis dizer que podemos ficar. Provavelmente, a partir de agora devemos trabalhar mais, ajudar mais. Liu Ymon aconselhou. Com Sofon, estes foram os dias mais confortáveis, era preciso valorizar.
Eu sei, amanhã traremos mangas e brotos de bambu. Liu Ypsilon assentiu firme. Capítulo 222. Nem sequer olhas quem é minha mestra. No esconderijo, Sofong tinha acabado de se banhar e entrou. A jovem já estava na cama. Ele pendurou a toalha e perguntou suavemente: ainda não estás cansada? A jovem tinha sido assustada pelo urso ontem à noite. Dormiu mal, hoje deveria estar muito cansada. Agora dorme. Van bocejou. Ao vê-lo voltar, seu coração se acalmou muito. Por que eu deveria te culpar? Acho que elas são muito interessantes e podem ajudar muito. Van balançou a cabeça. Eu também acho. Sofong sorriu, cutucando sua bochecha. Sofong, deves dormir também. Van corou e murmurou. Sim, então dorme cedo. Sofong virou-se e entrou no saco de dormir. A jovem instintivamente se aproximou, apoiou a cabeça em seu peito, esfregou suavemente, encontrou uma posição confortável e fechou os olhos tranquila. De manhã, os primeiros raios de sol brilharam sobre o acampamento. Van abriu os olhos, corou ao escorregar de Sofong, levantou-se em silêncio, vestiu-se e calçou os sapatos. Ela levou as roupas de ontem e a panela sem lavar, abriu a porta de madeira e foi ao riacho. Nesse momento, o portão de espinhos também se abriu. Cric! Liu Ypsilon se espreguiçou e cumprimentou suavemente. Bom dia, Van. Irmã Tu, bom dia. Van riu respondendo. Vou lavar a panela por ti. Ao vê-la com roupas e panela, Liu Ypsilon rapidamente pegou-as. Está bem. Van assentiu. As duas se agacharam junto ao riacho, lavando e conversando. Vocês acordam tão cedo? Liu Ypsilon esfregou os olhos, saiu, desta vez sem bengala. Irmã Mon, como está tua perna? Van perguntou rápido. Graças ao remédio de Sofong, agora só está um pouco dolorida, amanhã deve estar boa. Liu Ypsilon riu, mostrando a perna esquerda. Isso é bom, mas ainda cuida até sarar, move-te só um pouco. Van aconselhou. Sim, vou preparar o café da manhã. Liu Ypsilon cantarolou e entrou. Logo depois saiu com um cesto de bambu com manga e brotos. Tira primeiro a panela de ferro. Liu Ypsilon sacudiu a panela de água e entregou à irmã. Sim. Liu Ypsilon pegou-a, entrou e viu Sofong ainda dormindo. Foi leve até a lareira, colocou o capim seco e acendeu o fogo. Ah! Sofong abriu os olhos, ouviu o som, virou a cabeça e sorriu. Bom dia. Liu Ypsilon estremeceu, surpresa, depois corou e perguntou tímida, eu te incomodei. Ele quase saiu do saco, mas lembrou que ela estava ali, então colocou a roupa dentro do saco. Liu Ypsilon corou, virou a cabeça e focou no fogo. Logo, Sofong saiu, vestido, sorriu e foi para fora. Lembro que Sofong era muito magro, como agora parece tão forte. Liu Ypsilon murmurou. Antes de entrar na selva, ele parecia fraco, mas agora era firme. Sofong saiu, viu Van e Liu Ypsilon brincando. Olhou em volta, voltou pela machadinha e começou a cortar madeira para a cerca. Planejava caçar amanhã, então hoje devia construir a cerca, senão ficaria preocupado se viesse um urso. Primeiro monta a armação, cobre o meio com galhos e o exterior com espinhos. Explicou. Então cortarei galhos. Liu Ypsilon puxou sua faca. Sim, corta só perto do acampamento, não vais longe, cuidado. Lembrou. Está bem. Respondeu e começou a cortar. Ele esperou até ela não ir longe, depois continuou. Ele afiou troncos, plantou-os no chão, a cada metro um poste, fazendo uma cerca firme. Meia hora depois. Van saiu com uma colher de bambu, chamou, Sofong, irmã Tu, é hora do café. Está bem. Responderam juntos, lavaram as mãos e voltaram. O café da manhã de hoje será delicioso. Liu Ypsilon disse orgulhosa, ela tinha cozinhado,
com Van orientando. O café tinha carne de veado, água de cocô quente e um pouco de algas. Sério? Liu Y tu duvidou, provou a carne, e estava muito mais saborosa que antes. Mastigou, surpresa, e elogiou, de fato, progresso. Nem sequer olhas quem é minha mestra. Liu Y abraçou o pescoço da jovem, orgulhosa. Van ancorou, mais uma vez elogiada. Vem logo comer. Só Fong riu, começando a comer. Capítulo 223, Admirando Só Fong. Liu Y tu continuou cortando galhos, Van os carregava, enquanto Liu Y tecia pano na entrada, quase terminando uma peça. Parece que hoje poderemos completar toda a cerca. Só Fong sorriu ao ver as duas garotas ocupadas. Com a ajuda delas, a velocidade aumentou muito. Ele olhou para o céu, observando as nuvens e murmurou, hoje será ensolarado. Alongou os membros, depois trabalhou mais uma hora fixando os postes nos buracos. Em seguida colocou troncos de eucalipto e amarrou firme. Ao meio-dia, a estrutura da cerca estava pronta, formando um pátio. Os troncos cercavam o abrigo velho e o novo, deixando uma abertura como portão. Sem descansar, colocou galhos, amarrou, e cobriu com espinhos. Isso levou mais de 3 horas até a tarde. As garotas ajudaram a amarrar. Depois fez uma porta de madeira coberta de galhos espinhosos, fechando a abertura. Dentro já era seguro. Bom, isto é seguro. Só Fong bateu as mãos, satisfeito. Com um pátio tão grande, praticar arco não será tão perto. Van andava feliz, agora Liu Y podia sair para se mover. Os espectadores encheram o chat. Na selva, um pátio e abrigo assim vejo pela primeira vez. 2 casas em um lar de 4, claro que deve melhorar. De repente invejo Só Fong, tem uma Loli, agora também irmãs gêmeas. Sempre o invejei, mas minha sorte foi ruim, não fui escolhido. Mesmo se um urso vier, não há medo. Liu Y tu suspirou. Vou cavar um pouco de argila, sua louça deve ser trocada. Só Fong sorriu. As irmãs disseram que caçar demora muito. Onde cavar argila? Liu Y tu perguntou. Irei contigo. Ela levou um cesto de bambu. Certo, mostrarei ao redor. Só Fong pegou uma pá e foi em direção ao riacho. Liu Y tu seguiu rápido, olhando curiosa. A chuva de ontem fez o riacho dobrar, o mais fundo chegou até os joelhos dele. Ela perguntou preocupada, Só Fong, ursos ou lobos vermelhos virão aqui? Ele cavou argila e respondeu, até agora não, não há rastros nem fezes. Passadas 4 horas, levaram 3 cargas de argila. No pátio, ele escolheu um terreno plano para construir o forno. Minha tigela eu mesma farei. Liu Y trouxe uma cadeira, sentou-se junto à argila, animada. Eu também. Liu Y tu franziu a testa mais interessada. Nunca brincaram com argila, cresceram na cidade. Primeiro tirem pedras e impurezas, senão a cerâmica racha. Van orientou. Certo. Responderam. Meia hora depois, tinham argila limpa e começaram. 20 minutos depois, Liu Y fez uma tigela grande como bola, torta. Liu Y tu se irritou. Tem certeza que não é uma bacia? Ela enfatizou bacia pois podia conter jantar de 3. Então farei outra. Liu Y disse tímida. Ajuste um pouco, como bacia serve. Van riu, ajustou a forma. Qual tamanho quer? Perguntou. Como uma talha de água, maior não cabe no forno. Só Fong respondeu. Então amanhã, já escurece, fazer panela grande leva tempo. Van disse baixo. Nada mal. Liu Y tu elogiou. Terminou uma tigela como cerâmica, gravando Liu no fundo como lembrança. Façam mais, tem muita argila. Van deixou a bacia, limpou as mãos e levantou-se.
Vou preparar o jantar. Sem problema, deixe comigo. Liu Y Mon disse animada. Cof, cof. Liu Y Tu tossiu, olhando para a irmã. Van, vou ajudar a cozinhar. Liu Y Mon percebeu, limpou as mãos e correu ao abrigo. Capítulo 224. Terapia física. No acampamento, Liu Y Tu acendeu o fogo, as chamas iluminando ao redor. Sofon trabalhava no forno, faltava apenas a porta. A porta foi moldada de argila, ajustada e vedada. Sofon, mana, o jantar está pronto. Liu Y Mon chamou do abrigo. Já vou. Sofon respondeu, finalizando. Logo limpou as mãos e ergueu-se. Pronto, deve aguentar várias queimas. Hora de comer. Liu Y Tu largou a tigela de barro e lavou as mãos com ele. Voltando, as meninas já tinham posto a mesa. O jantar era javali com brotos de bambu, rolinhos de arroz com algas e verduras, e sopa de peixe na panela de ferro das irmãs. Que farto! Disse Liu Y Tu. Trabalhamos duro, precisamos nos nutrir. Van respondeu suave, servindo mais sopa. Sim, nos nutrir. Liu Y Mon sentou, olhou o peito, depois para ela. Sofon conteve o riso, pensando que sopa não ajuda nisso. Van ancorou, chutou sua perna. Liu Y Tu torceu os lábios, zombou, não importa o que comas, não servirá. Bebeu sopa, sorriu, esforce-se, já tens 22 anos. Se a natureza falhar, usarei terapia física. Liu Y Mon declarou. Na internet dizem que massagem ajuda a crescer, todas as noites ajudo minha irmã assim. Moveu a mão como exemplo. Suspeitava que o tamanho da irmã era por sua pressão noturna. Cof, cof. Sofon escondeu o riso. Liu Y Mon, procuras problemas. Liu Y Tu corou, envergonhada. Ah, he. Ela riu nervosa, abaixou a cabeça. Van tremeu os ombros, murmurou, coma logo antes de esfriar. Tá bem. Liu Y Tu olhou a irmã, ruborizada. Após mais de 20 minutos, a refeição acabou em risos. Como está sua perna? Sofon examinou o tornozelo dela. Só um pouco dolorido, sem dor agora. Mexeu tímida. Passe remédio esta noite, amanhã poderá andar. Pressionou e o hematoma sumiu. Espero que amanhã caçemos. Seus olhos brilharam. Sem pressa, descanse mais para evitar sequelas. Ele disse suave. Mergulhe os pés em água quente, curará mais rápido. Sorriu. Sim. Ela corou e acenou. Sofon, minha cabeça coça. Van coçou. Eu lavarei para ti. Ele sorriu. Está bem. Ela animou-se, levou a panela a ferver água. Acrescentou folhas de pinho, atiçou fogo. Que bom, minha irmã nunca lava meu cabelo. Liu Y Mon invejou, tocando o cabelo curto. Com sabão parecia mais liso. Liu Y Tu revirou os olhos, trançando corda. Antes, toda a corda já fora usada. Cou. Logo a água ferveu. Sofon verteu no balde de madeira, adicionou fria. Levou ao pátio. Venha, lave o cabelo. Indo. Van ancorada, riu, agachou-se. Feche os olhos, jogarei água. Sim. Ela obedeceu, desfrutando. Primeiro estranho, depois comum, agora habilidoso. Desta vez fez sem molhar roupas. Liu Y Mon apoiou o queixo, suspirou. Mana, isto parece romântico. Quer que lave o teu? Liu Y Tu bufou. Então ferva a água. He, já. Ela riu, foi ferver, também pôs pinho. Que infantil. Liu Y Tu sorriu impotente. A água correu pelo colarinho, encharcando roupas. Mana, molhaste meu peito e camisa. Liu Y Mon gritou, puxando a roupa.
Estás te vingando. Abaixou a cabeça. Não, pensas demais. Liu Y Tu fechou os lábios. Hoje à noite não pressionarei por ti. Cala a boca. Capítulo 225, Pacote mensal. Sofong, queres que eu te ajude a lavar o cabelo? Van An sorriu travessa. Ah, não precisa, vou acender o forno primeiro. Sofong sorriu sem jeito, entregou a toalha e foi ao forno. Que engraçado. Van An olhou sua figura fugindo e riu. Irmã, deixe-me lavar seu cabelo. Liu Y Mon secou o cabelo, fazendo beiço para a frieza da irmã. Não precisa, tenho mãos. Liu Y Tu respondeu, sentou-se na cadeira de madeira e continuou trançando a corda. Chata. Liu Y Mon quis pisar, mas conteve pois sua perna não sarara. Levou a panela para ferver água e mergulhar o pé ferido. Depois trouxe um balde com folhas de pinho, pronta para mergulhar os pés. Colocou os pés e suspirou, que conforto! Mergulhar os pés é um grande prazer da vida. O calor subiu dos pés até a cabeça. Liu Y Tu adicionou água à panela, aproveitando para lavar o cabelo. Irmã, não se mexa, eu ajudo depois. Liu Y Mon gritou. Mergulhe direito, a menos que não queira sarar. Liu Y Tu disse séria. Chata. Liu Y Mon murmurou e obedeceu. Sua jaqueta molhada colou ao corpo, mostrando sua figura magra. 1 hora depois, Sofong voltou. Planejava ficar acordado até o amanhecer, quando receberia o pacote mensal. Seu coração esperava ansioso. Dentro, as 3 meninas estavam à mesa com chá de pinho quente e fatias de cera. Deixe-me servir chá. Liu Y Tu se levantou e serviu. Assuntos de garotas, você não precisa saber. Van An repreendeu. Liu Y Mon e Liu Y Tu assentiram envergonhadas. Falavam da menstruação, pois Liu Y Tu esperava seu período e perguntou a Van An como lidar ao ar livre. Liu Y Mon a admirava, podia resolver sozinha, ao contrário da irmã. Olhou para a irmã ressentida, como dizendo, até Sofong consegue, por que você não? HM. Liu Y Tu cerrou os dentes e encarou. Certo. Ela se levantou com a pá. Irmã, vamos tomar banho juntas? Liu Y Mon mancou atrás, gritando, assim economizamos água. Não, muito apertado. Liu Y Tu recusou friamente. 30 depois, ambas tomaram banho e voltaram, enquanto Van lavava o rosto. Sofong verificou o forno, colocou mais lenha, o fogo duraria até o amanhecer. Sofong, você também deve se lavar, eu cuido do fogo. Van An disse suavemente. Olhou ao redor, a cerca de espinhos trazia segurança, o fogo trazia calor ok. Sofong pegou roupas e toalha, se lavou e voltou. A garota ainda estava junto ao fogo, colocando galhos. Vá dormir, eu vigio. Sofong bateu em seu ombro. Van An pegou suas roupas trocadas e disse, então não fique até tarde. Eu sei, quando o fogo estiver estável, dormirei. Sofong respondeu. Ah! Van An assentiu, bocejou e voltou. O tempo passou, a noite avançou. Sofong sorriu e ordenou, marcar. Uma tela apareceu mostrando 30 dias. 30 dias, não foi fácil. Ele sorriu, pensando que esteve 28 dias fora. Ordenou, abrir o pacote mensal. Capítulo 226, um pouco assustador. Jin. Sentido de perigo, básico. Jin. 18 formas de massagem de saúde, básico. 3 sons ecoaram na mente de Sofong, cada um fez seu espírito tremer. Ele estalou a língua, este pacote já animava só pelo nome. Olhou para o drone acima, hesitou um pouco e continuou com o forno, precisava de mais tempo para vitrificar. 30 depois ele se espreguiçou, sorriu levemente e murmurou, deve estar pronto, amanhã abrirei o forno.
Nugo. A jovem, como por instinto, se agarrou a ele como um polvo. Seus lábios se curvaram num sorriso suave, ele a olhou e em sua mente retirou poção de fortalecimento corporal. Logo surgiram detalhes da poção intermediária. A poção intermediária, em um mês, sem efeitos colaterais, triplica a força. Sua respiração acelerou, a emoção cresceu, a básica dobra, a intermediária triplica, e a avançada. Não pôde deixar de sorrir, triplicar sobre seu corpo atual era incrível. Antes podia mover um javali de mais de 200 din, após um mês poderia levantar mais de 800 din. Mais de 800 din, isso é um pouco assustador. Riu em silêncio, agora levantar 2 javalis não era problema. Sentiu seu corpo fortalecer a cada instante, abdômen mais definido. Só Fong. Van gemeu, sentindo que seu travesseiro estava duro demais. Ele a olhou, viu a respiração estável, e se acalmou. Reprimiu a emoção e ordenou, aceitar sentido de perigo. Jin. Sentido de perigo transmitido. Sua cabeça inchou, a nuca queimava e coçava. 10 minutos depois passou, restando uma sensação estranha. Supus, parece passivo, só ativa quando há perigo. Então ordenou, aceitar 18 formas de massagem. Jin. Massagem transmitida. Rangeu os dentes, a cabeça latejava, muito conhecimento e imagens entraram, enquanto suas mãos mudavam em silêncio. Após um mês na selva, suas palmas estavam cheias de calos. Mas no processo os calos sumiram, a pele voltou a ficar lisa. 10 minutos depois a dor passou, descansou e organizou os ganhos. Muito conhecimento entrou, sobre pontos e técnicas de massagem. Sorriu e murmurou, na hora certa. Na ilha, a umidade se acumula no corpo, causando problemas com o tempo. Mas estas mãos parecem suaves demais. Ele contraiu os lábios, ergueu a mão e a observou. A poção permitia enxergar claramente no escuro. Ah! Ele bocejou e murmurou, deixa, amanhã penso, agora dormir. A noite passou em paz, o vento frio soprava, sob a lua só vagavam feras. Pela manhã, a primeira luz iluminou o acampamento. Ah! Liu Ypsilon abriu os olhos, bocejou e puxou a mão do peito da irmã. Ela saiu devagar, calçou sapatos e roupas, afastou arbustos, então parou. Testou o tornozelo esquerdo, torceu-o, depois saltou leve, sem dor. Ah, a perna curou! Exclamou, pulando algumas vezes, realmente estava bem. Nesse momento, Van saiu, esticando o pescoço e cintura. Ao ver Liu Ypsilon animada, sorriu. Bom dia, irmã Mon, sua perna curou. Sim, já não dói, posso andar normalmente. Disse pulando. Isso é ótimo. Van também ficou feliz. Conversaram um pouco e foram lavar-se na vala. A perna curada significava que podiam caçar hoje. Clop, clop. Na noite anterior só Fong se moveu no sono, ela percebeu, mas logo voltou a dormir. Capítulo 227. Minha irmã mais nova, eu confio a você. Só Fong abriu os olhos, o sono foi muito confortável. Ele se levantou, vestiu roupas e sapatos, empurrou a porta de madeira e entrou no pátio. Glu 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 glu. Bom dia. Van cumprimentou sorrindo. Bom dia. Só Fong olhou para a perna de Liu Ypsilon e disse com um sorriso, parece que sua perna se recuperou bem. Está totalmente curada, vamos caçar hoje. Liu Ypsilon pulou levemente, olhos cheios de esperança. Só Fong pensou um pouco e assentiu, certo, depois do café partiremos. Então vou preparar o café. Liu Ypsilon voltou feliz para guardar a escova de dentes e depois foi ao novo abrigo preparar a refeição. Irmã Mon realmente quer sair para passear. Van brincou enquanto limpava o rosto. Só Fong acariciou a cabeça da menina e lembrou, quando eu não estiver, seja cuidadosa, não saia imprudentemente. Eu sei, você também seja cuidadoso, volte cedo.
Van fez beicinho, falando com sinceridade. Ela também queria ir, mas sua força era limitada, com medo de atrapalhar. Sim, assim que caçarmos algo voltaremos. So Fong disse gentilmente. Vou preparar água para vocês, assim podem beber no caminho. Van assentiu, pegou as coisas de higiene e voltou. So Fong olhou para suas mãos macias, sorriu, felizmente ninguém percebeu. Ele foi até o riacho lavar o rosto. Liu Ytu levou coisas de higiene, abriu o portão espinhoso e sorriu. So Fong, bom dia. Os dois lavaram lado a lado. Liu Ytu olhou para as mãos dele e depois para as suas. Perguntou curiosa. So Fong, você tem um segredo para cuidar da pele? Massagem. Liu Ytu ficou surpresa. Massagem poderia deixar as mãos tão suaves e brancas? Sim, massagem ajuda na renovação do corpo e também em beleza. So Fong explicou calmamente. Com alguns métodos especiais estimulando pontos e meridianos, o corpo realmente se regenera mais rápido. Liu Ytu parou de escovar, surpresa, você também sabe massagear. Cough, cough. So Fong tossiu, sorrindo, um pouco, ensinado pelo mestre Vuon. Em seu coração suspirou, sempre recorrendo ao mestre Vuon. Liu Ytu abriu a boca mas não disse mais nada, depois continuou escovando. Depois de lavar, eles voltaram ao abrigo. Dentro Liu Ytu e a menina estavam ocupadas na lareira. Liu Ytu viu Van despejando água em tubos de bambu e perguntou, hoje vão sair? Sim, precisamos caçar, armazenar mais carne para o inverno. So Fong sentou-se em uma cadeira de madeira, verificando seu arco de bambu. Irmã, irei caçar com So Fong. Liu Ytu disse rapidamente. Sua perna está bem? Liu Ytu perguntou preocupada. Está bem, estou ótima. Liu Ytu levantou-se ágil, mostrando que não havia problema. Então tenham cuidado, minha irmã mais nova, eu confio a você. Liu Ytu disse sinceramente. Ela não a impediu, pois para sobreviver era preciso esforço. Além disso, conhecendo sua irmã, em momentos cruciais ainda dependeria de So Fong. Não se preocupe, comigo ela estará segura. So Fong disse, olhando sinceramente. Liu Ytu corou levemente, abaixando a cabeça. Os suprimentos estão prontos. Van sussurrou, colocando um cesto de bambu cheio com 5 ou 6 grandes tubos de água. Cada um era grande, suficiente para 2 pessoas no caminho. Liu Ytu ajudou a colocar tigelas e haxiz, preparando o café. A cerâmica deve estar pronta, vamos ver. So Fong lembrou do forno. Eu também vou. Liu Ytu seguiu rápido, querendo ver o resultado. So Fong agachou-se perto do forno, tocou a parede, ainda morna. Retirou com cuidado tigelas e pratos. Parecem bons. Liu Ytu agachou-se, olhando sua obra. Sim, bem-sucedido, sem rachaduras. So Fong sorriu, mas era preciso testar com água. Apressem-se, lavem as mãos e comam. Van chamou da porta. Eles lavaram e voltaram, sentando-se. Liu Ytu serviu o café da manhã. Hoje a refeição foi sopa de macarrão, feita de farinha de amêndoa indiana misturada com água, moldada em bolas, achatada com o polegar. Cozida com fatias de carne de veado e verduras silvestres. Antes, no orfanato, ele e Van comiam muito este prato, mas desde que saíram não mais. Comam rápido, comam bem e depois vamos. Liu Ytu riu, sentou-se e começou a comer. Liu Ytu semicerrou os olhos, olhando a irmã. O que você disse? Imediatamente, comentários caíram como chuva. Ah, comam bem e depois vamos. Liu Ytu rápido, afaste o azar. So Fong vai formar um grupo para farmar. Irmão, em qual área? Deixe-me participar. Não entendo nada, só vejo que hoje So Fong está bonito. Cough, cough. So Fong contraiu os lábios.
Comam rápido, ou a sopa vai esfriar. Van cobriu a boca e riu. Capítulo 228. Preste um pouco de atenção à distância. Van usou folhas de bananeira para embrulhar coisas, murmurando: Só Fong, leve um pouco de sal e carne seca, podemos comer no caminho, também leve algas e chips de banana. Só vou caçar, voltarei em breve. Só Fong disse com amargura, observando a garota arrumar a cesta enquanto resmungava. Não, você deve levar comida. Van revirou os olhos e guardou sozinha. Só Fong sorriu impotente, deixando-a, afinal seu corpo fortalecido podia carregar o dia inteiro sem se cansar. Eu sei, a questão é que onde Só Fong for eu vou, sem me afastar nem meio passo. Liu Yimon disse seriamente, contando nos dedos. Preste um pouco de atenção à distância. Liu Yimon contraiu os lábios, tocando a testa da irmã. Entendi. Liu Yimon fez beicinho, verificou o arco e flechas, depois carregou uma cesta com cordas e uma panela de ferro. Se a caça terminar muito tarde, podemos ter que dormir fora. Só Fong disse suavemente. Dormir fora? Então tenha cuidado, não deixe o fogo apagar. Van advertiu nervosa novamente. Só Fong, aqui está uma jaqueta, vista-a. Van disse baixinho, tirando um casaco, sabia que faria frio à noite. Não precisa, minha camisa de pano serve. Só Fong acenou recusando. Não, troque agora. Van insistiu, forçando o casaco em suas mãos. Está bem. Vendo seu olhar teimoso, Só Fong teve que trocar. Depois, carregou a cesta preparada, pegou o arco, pronto para partir. Van mordeu o lábio, advertiu de novo. Tenha cuidado, não importa se não caçar nada, volte seguro. Eu sei. Só Fong respondeu firme, cutucou sua bochecha e partiu. Van ficou junto à cerca, observando-os ir, suspirou. Ai, só restamos nós duas. Liu Yimon bateu em seu ombro, disse suavemente, eles voltarão logo. Sim, vamos fazer panelas de barro, ainda precisamos de mais caldeirões. Van esfregou o rosto, levando Liu Yimon de volta ao pátio. Hoi lot lap laplo. Liu Yimon cantarolava andando, balançando um talo de grama. Tão feliz assim? Só Fong perguntou divertido. Apenas canto um pouco, senão o caminho é entediante, cruzar a colina leva quase um dia. Liu Yimon disse. Enquanto chegarmos antes de escurecer está bem. Só Fong observou ao redor. Acho que sim. Liu Yimon respondeu incerta. A maior parte do tempo se perdeu abrindo o caminho, além disso as garotas tinham menos força. Da última vez ela machucou a perna, desperdiçando muito tempo. Agora que estava bem, seguir o caminho antigo seria mais rápido. Ah, Só Fong, onde caçaram os cervos? Liu Yimon perguntou curiosa, lembrando da carne e do casaco de pele. Em um prado, depois veremos se há cervos, se não atravessaremos a colina. Só Fong sorriu. Está bem. Ela assentiu. Eles caminharam, após meia hora chegaram a um prado pequeno. Por aqui. Só Fong guiou para um prado grande. Depois de mais de 10 minutos, chegaram ao antigo local dos cervos. Ah! Aqui também há prado. Liu Yimon olhou ao redor, murmurou, parece que não há cervos. Só Fong deu a volta, também não encontrou nada, disse resignado, vamos ao prado do outro lado da colina. Planejava caçar ali para voltar cedo, agora tinha que atravessar. Logo chegaram ao pé da colina. Daqui, o caminho é mais fácil. Liu Yimon o levou a uma encosta, um caminho estreito que haviam limpo dias antes. Vou primeiro. Só Fong disse, carregando a cesta e subindo. No caminho não verificou arbustos por cobras, queria testar seu senso de perigo. Mais de meia hora depois. Liu Yimon comia algas, perguntou, ah? Está cansado? Ela tinha tirado de sua cesta, comendo muito no caminho. Continue.
Sofon contraiu os lábios, virou a cabeça, seguiu em frente. Não estava cansado, pensou que ela não aguentaria, mas mostrou força, subindo e comendo ao mesmo tempo. Mais de 2 horas depois, o sol estava alto e forte. Chegaram ao topo, parando junto às rochas, onde as irmãs haviam ficado. Ali, está mais fresco junto à fenda. Liu Ymon apontou, suor na testa. Entendo. Murmurou, seguiu Sofong até árvores próximas, sentando-se à sombra. O prado de servos fica ao pé da outra montanha? Sofong entregou um tubo de bambu, bebeu de outro. Sim, descendo mais um pouco. Ela sentiu, bebendo água. Parece que hoje à noite dormiremos lá. Sofong disse sério, já era tarde, só havia tempo de chegar ao monte. Mas lá há lobos vermelhos, não será perigoso. Liu Ymon disse, um pouco assustada. Capítulo 229. A sorte da garota entra online. Na selva à noite, o fogo sempre assusta as feras. Decide você, eu cozinho o almoço. Liu Yimen sussurrou, já tinha avisado. Empilhou pedras como fogão, pôs a panela de ferro e acendeu o fogo. Vou procurar verduras. Su Feng levantou e procurou ao redor. Logo sob uma árvore achou verduras comestíveis, lavou. Liu Yimen as quebrou e jogou na panela, dentro também havia carne de cervo. Após mais de 10 minutos apagou o fogo, bateu palmas e disse, está pronto. Como está? Piscou nervosa e perguntou, está ruim. Então bom. Suspirou aliviada, pegou os hashis e comeu. Sem a ajuda daquela garota, fazer isso já bastava. Após mais de 20 minutos, terminaram de comer, arrumaram e partiram. Desta vez descendo, pelo caminho limpo, mais rápido. Após mais de 2 horas chegaram à floresta ao pé. Su Feng deu a ela o tubo de bambu. Quer descansar? Então mais devagar. Ele bebeu. Por aqui, logo veremos a campina. Ela limpou a boca e avançou. Após 20 minutos chegaram à borda, centenas de metros de campina. Su Feng, olha, o bando de servos. Liu Yimen sussurrou, apontando onde mais de 10 pastavam. São muitos. Su Feng semicerrou os olhos, tudo era carne. Use arco, já está tarde. Disse, pegando seu arco. Use o meu. Ela apressada entregou o arco, pegando de bambu. Afinal ele já caçou, diferente de sua sorte cega. Bem, espere aqui, vou cercar e atirar. Sorriu, deixou a cesta, levou o arco, flechas e faca. Cuidado. Ela sentiu, sabia que o exporia. Sim, não corra, espere. Ele se ocultou e cercou. Em 10 minutos cercou, agachou, aproximou até 50 metros. Você, grande o bastante. Escolheu o servo macho, o maior. 1,5 metros, estava alerta. Puxou o arco, mirou no pescoço, esperou baixar a cabeça e soltou. Fio. A flecha voou, atravessou seu pescoço, a haste tremeu. O macho caiu debatendo. Os espectadores vibraram, presentes surgiram. Comida suficiente para 4 no inverno. Um tiro, uma morte, arqueiro forte. Com essa pontaria nunca passará fome. Iaia. O bando fugiu. Muito bom, a pontaria dele é incrível. Ela viu tudo. Tum-tum. Alguns correram em sua direção, assustando-a. Por que para mim? Assustada, armou flecha. Antes pronta, chegaram. Instintivamente mirou no filhote e soltou. Fio. A flecha de bambu acertou a perna, ele caiu rolando. Ela ficou parada, depois exclamou, ótimo, acertei. Correu, segurou o filhote. Sorriu, gritou, Su Feng, eu também acertei. Os espectadores enlouqueceram. O que? Possível. Incrível, sorte da garota outra vez. Pensei inútil, mas sorte arma.
Ela deve comprar loteria. Liu Yimen também acertou. Su Feng se surpreendeu, guardou o arco e correu. O macho morria, ele ergueu, correu até ela, cruzando a colina. Pesava uns 200 din, com sua força ainda correu. Acima, o drone filmava, transmitindo. O que, de novo, Su Feng drogado, tão forte? É humano, carregando o servo e correndo. Monstruoso. Capítulo 230, Resoluto. Ele caminhou até onde Liu Ymmng estava, vendo-a deitada no chão, segurando um filhote de servo. Que postura é essa? S. Fong riu, baixando o servo do ombro. S. Fong, esse servo pesa ao menos 200 din, realmente o carregaste até aqui? Ela perguntou surpresa. Sim. Ele sorriu, não revelaria que havia corrido todo o caminho. Tirou uma corda da cesta de bambu, sentou-se ao lado dela, bateu em seu ombro e disse: Levanta-te, o filhote ainda está vivo, amarre-o primeiro. Ela se afastou com cuidado, revelando o servo. S. Fong amarrou suas pernas, olhou a flecha na coxa, hesitou mas não a retirou. Com 2 servos, teremos comida por muito tempo, certo? Disse animada, olhando o macho. Ela tentou tirar a flecha do pescoço, mas ele a deteve. Não puxe, o sangue fluirá sem parar, o cheiro atrairá feras. Então o que fazemos? Já escurece, ela se preocupou. O sol se punha, em pouco mais de 1 hora seria a noite. Precisamos tratar o servo agora, esperar é perigoso, disse sério, levantando o macho. Está bem. Ela sentiu, carregou a cesta, colocou o filhote dentro e o levou à frente. Ele observou a colina, desceu andando, ela o seguiu. Após 20 minutos pararam. Passaremos a noite aqui, junte lenha, eu cuido do servo, ele o deixou no chão. Amarrando suas patas, subiu na árvore, passou a corda, pendurou-o. Depois desceu, abriu o ventre com o machado, começou a esfolar. 20 minutos depois, a pele caiu inteira. Essa lenha é suficiente? Ela perguntou, largando o monte. Suficiente. Guardou a pele na cesta. Abaixou-se e começou a cavar. O que fazes? Ela perguntou curiosa. Salgando o servo, só assim pode ser levado, senão o cheiro é forte demais, explicou, cavando. Vou ajudar. Ela ajoelhou-se e cavou com um galho. 20 minutos depois, o buraco maior que o servo estava pronto, com pedras e lenha. Uns murmurou, colocou o capim seco e acendeu. Logo o fogo pegou. Lavou o machado com água de bambu, voltou ao servo, retirou vísceras. Desperdiças o sangue? Que pena, ela franziu a testa. Deixa, é trabalhoso e não há tempo, respondeu calmo, sangue respingava. Traga folhas grandes. Certo. Ela voltou com folhas de palmeira. Ele colocou vísceras comestíveis na panela, o resto descartou. Ao terminar, já estava escuro. Verificou o buraco, brasas brilhavam. Colocou folhas, pôs o servo em cima, cobriu e jogou terra. Ela também jogou terra. Logo cobriram, virou um montículo. Acendeu fogo em cima para disfarçar o cheiro. Assim se conserva? Ela perguntou duvidosa. Não conserva totalmente, apenas seca o sangue, caso contrário atrairá feras, respondeu firme, recolhendo. Carregou a pele, tomou arco e machado, disse. Vamos, deixemos este lugar, busquemos outro abrigo. O local cheirava sangue, era perigoso. Está bem. Ela levantou rápido, pegou a panela e a cesta, seguiu. Ele manteve-se atento, o cheiro já se espalhava, feras viriam. Caminharam 5 ou 6 minutos, pararam entre árvores grandes. Vou buscar lenha. Ela largou a cesta e saiu. Ele cortou mudas retas e altas. Logo voltou com madeira e folhas, construiu abrigo em forma de A, rápido e prático. Ela regressou com lenha, preocupada. Acende o fogo primeiro, já anoiteceu.
A escuridão caiu, o sol desapareceu, a ilha Uingit mergulhou na noite. Capítulo 231. Isso é muito azar. Liu Tu e a jovem sentaram-se à mesa de madeira para jantar. Esta noite tinham apenas uma simples panela de sopa de peixe. Estiveram ocupadas o dia todo, de manhã moldando argila em panelas e tigelas, à tarde acendendo o forno e cortando grama. Como estarão Só Fong e os outros? Van An disse ansiosa, olhando para o esconderijo lá fora. Já era noite. Se Só Fong e Liu Mon voltassem tarde, talvez não voltassem hoje. Devem estar jantando também. Sussurrou Liu Tu, preocupação em seus olhos, pois era a primeira vez que sua irmã estava na selva sem ela. Seus pensamentos se afastaram, os achis parados, a comida perdeu o sabor. Amanhã certamente voltarão. Van An forçou um sorriso, baixou a cabeça e bebeu a sopa de peixe. Fique tranquila, Só Fong é muito capaz, nada acontecerá. Disse Liu Tu seriamente. Irmã Tu, fique comigo esta noite, temo não conseguir dormir. Van An sussurrou. Está bem. Liu Tu assentiu, talvez ambas teriam dificuldades para dormir. Seguindo como construiu o primeiro abrigo, Só Fong amarrou 4 troncos em 2 suportes, colocou outro como viga, e levantou a estrutura principal. Fixou ramos dos lados, cobriu com folhas de palmeira, desta vez apenas precisava de ventilação. Antes de sair, havia observado o céu e sabia que naquela noite provavelmente não choveria. O abrigo era apenas para uma noite, então o construiu simples, apenas para passar a noite. Liu Mon acendeu o fogo, usou uma faca militar para lidar com os órgãos do servo, colocou água na panela de ferro e a pôs sobre as chamas. Só Fong ajustou folhas de palmeira, tapando buracos para evitar vento. Passou 1 hora, a floresta estava escura como tinta, apenas sua fogueira iluminava. Só Fong pensou, depois acendeu outra fogueira sob uma grande árvore, para manter as feras afastadas. Só Fong, o jantar está pronto. Liu Mon mexeu a panela de ferro, os órgãos já cortados, ela adicionou limão silvestre e gengibre para tirar o cheiro. Está bem. Só Fong limpou as mãos, sentou-se junto ao fogo, e pegou os achis dela. Como será o sabor? Liu Mon soprou um pedaço de coração de cervo e o colocou na boca. O sabor está bom, um pouco amargo, sem cheiro forte. Só Fong mastigou órgãos também, o limão e o gengibre cobriram a maior parte do cheiro. Comeram enquanto conversavam. A propósito, Só Fong, e o cervatinho? Liu Mon lembrou-se do que atirou, ainda amarrado no cesto de bambu. Ele pensou e depois disse, crie primeiro, se depois faltar carne, então o matamos. Já tirou a flecha da coxa dele? Perguntou mastigando. Ele pressionou o ferimento, puxou a flecha com cuidado. Oh! Está sangrando, o que fazemos? Liu Mon mordeu os achis nervosa. Use carvão para parar o sangue. Disse Só Fong calmo, esmagou o carvão, cobriu o ferimento, pressionou, depois amarrou com corda de capim. Colocou o cervatinho no cesto, amarrou fechando como uma gaiola. Mais de 10 minutos depois, terminado o jantar, Só Fong começou a tratar a pele do cervo. Usou troncos para levantar uma moldura, esticou a pele, assim não encolheria e secaria fácil. Liu Mon limpou a panela, sentou-se calma junto ao abrigo, observando. Se estiver cansada, durma primeiro. Sorriu Só Fong. Não cansada, não consigo dormir. Ela negou, encostando-se na estrutura, pensando na irmã. Grr gritar. De longe veio o barulho, com lobos vermelhos uivando. Que som é esse? Liu Mon empalideceu, pegou o arco. Lobos vermelhos, não mais uma matilha. Só Fong colocou a faca ao lado, franzindo a testa em direção ao servo enterrado. Os uivos vinham de lá, provavelmente brigando pelas entranhas jogadas fora. Não temia que desenterrassem o servo, a menos que o fogo apagasse e as brasas esfriassem. Uma matilha de lobos vermelhos,
E agora? Ela perguntou nervosa, encolhendo-se no abrigo, olhando a escuridão. Com fogo, não ousarão se aproximar. Disse Sofong baixo, jogou mais lenha, as chamas subiram. Olhou a fogueira sob a árvore. Ainda acesa, seu coração se acalmou, mesmo que viessem lobos, enquanto não fossem muitos, não temia. Os observadores já os tinham notado. Nugutin Inuit disse preocupada, da última vez foi um urso, agora uma matilha de lobos vermelhos, isso é muito azar. 5 lobos vermelhos rondavam a fogueira onde o servo estava enterrado, as entranhas já comidas. Sentiam o cheiro da carne, mas não chegavam perto do fogo, apenas rondavam. Eles estão indo para Sofong, disse Von Laon tenso. Na visão noturna do drone, a matilha rondou e depois correu para o acampamento deles. Os 4 observadores tensos, olhos seguindo os lobos. Capítulo 232. Dormir direito é realmente tranquilizador. M.K. Books. Sofong, como está? Liu Ypsilon perguntou nervosa, mordendo o lábio e segurando firme o arco. Os lobos vermelhos estão vindo para cá. Sofong respondeu sério, levantando-se e olhando para a borda da floresta. Devemos correr. Liu Ypsilon também se levantou, apoiando-se nele tensa. Não haja sem pensar, este lugar é o mais seguro. Sofong disse calmo, pegando o arco e as flechas de bambu no chão. Grrrxx. 5 lobos vermelhos saíram da floresta, correndo em alta velocidade em direção a eles. Grrrxx. Perto da grande árvore fora da fogueira, diminuíram o ritmo, uivando e rondando sem parar. Só então eles viram claramente, pareciam lobos normais mais menores, barriga e patas castanho claro, o restante da pelagem castanho escura. Um se aproximou do fogo, tentando rodeá-lo. Um arrepio percorreu a nuca de Sofong, perigo chegando, ergueu o arco, mirou e disparou de imediato. Fiu! A flecha de bambu voou rápida, atravessando o pescoço do lobo. Os observadores na sala explodiram em emoção, comentários choveram. Meu Deus, Sofong é um atirador de elite! Nugutin Inuit exclamou, olhos bem abertos. Ele até domina a arqueria. A mim ficou chocado, pois seu perfil não mostrava treino. Os lobos vermelhos não são grande ameaça para ele. Von Laon murmurou, sem compreendê-lo. Tividin tinha olhos brilhantes, olhando em silêncio. Von Laon contraiu a boca. Os lobos não fugiriam? Sofong, incrível! Liu Ypsilon exclamou, ela nem levantou o arco quando ele já matou um. Grrrxx. A alcateia rondava a distância, sem ir embora, ainda caçando. O rosto de Sofong seguia frio, atento. Pouco depois eles se aproximaram outra vez, olhos verdes brilhando na escuridão. Querem morrer? Murmurou, tensionando o arco de novo e disparando. Fiu! A flecha atingiu a pata dianteira do lobo líder. Parece que flechas de bambu são mais fracas que as de carbono. Pensou, pois não conseguiu matá-lo. Grrrxx. A alcateia recuou assustada, o ferido fugiu mancando com a flecha cravada. Um desperdício de flecha. Murmurou, olhando o lobo morto próximo, mas não pegou. Liu Ypsilon olhou, olhos escuros brilhando, nunca vira tanta habilidade. Sofong brincou, tem uma flor no rosto? Sim, uma bem grande. Ela riu, apontando o sangue de cervo como pétalas. Ele tocou o rosto, percebendo o sangue ainda ali. Use água. Ela entregou o tubo de bambu. Certo. Ele despejou água e limpou o sangue seco. Sofong, um dia me ensine a atirar, pode ser? Ela pediu suave, convencida por sua destreza. Sem problema. Ele assentiu. Aquele lobo morto ficará lá? Ela perguntou para a noite. Ir agora não era bom, a floresta podia esconder perigos. O tempo passou, a árvore fora da fogueira se consumiu.
Sofong viu a lenha restante, apenas o suficiente até o amanhecer. Ah! Liu Yimon bocejou, olhos fechando. Durma. Ele aconselhou, a pele de cervo quase seca. Não, precisamos vigiar. Ela insistiu, quase dormindo. Esforçando-se para manter os olhos abertos, disse teimosa, não, devemos nos revezar. Eu depois da meia-noite. Ele sorriu, então eu até a meia-noite, você depois. MHM. Ele riu, adicionando lenha, pensando se acordaria. O tempo voou, a noite avançou. Ah! Uma tela surgiu, brilhando com o primeiro dia do novo mês. Um novo começo. É hora de dormir. Ele se espreguiçou, moveu a pele de cervo, adicionou troncos e entrou no abrigo. Olhou para ela dormindo, sussurrando, dormir direito é realmente tranquilizador. Com a mão no machado, fechou os olhos. Com seu instinto alerta, decidiu não acordá-la para vigiar. Capítulo 233, Toques e Maus Hábitos. Ah! Liu Yimon abriu lentamente os olhos, instintivamente tocou algo, murmurando, por que parece tão duro? Olhando ao redor, viu sua mão sobre o peito de Sofong. FSH. Ela saiu com cuidado do esconderijo, levantou-se e se espreguiçou, o rosto levemente corado, murmurando, mas os músculos do peito de Sofong são realmente grandes. Liu Yimon saiu com arco e flechas, examinando o local onde o lobo vermelho apareceu ontem à noite, franzindo a testa surpresa. O lobo vermelho estava aqui ontem à noite. Por que desapareceu? O lugar estava vazio, apenas manchas de sangue negro restavam. Dentro do esconderijo, Sofong abriu lentamente os olhos, olhando para sua camisa amassada no peito. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo, murmurando, parece que devo retirar o que disse ontem. De fato, também dormia inquieto. Tac tac tac. Liu Yimon correu, ao ver Sofong acordado, seu rosto corou, evitando seu olhar. Inclinou a cabeça e disse, Sofong, o lobo vermelho desapareceu. Desapareceu? Sofong franziu a testa, levantou-se e saiu. Como esperado, o cadáver não estava lá, apenas rastros fracos permaneciam. Foi levado pela alcateia? Perguntou ela desconfiada. Um felino? Leopardo ou lince? Liu Yimon empalideceu, só pensava em dois. De repente lembrou-se, olhou para Sofong com raiva, era perigoso demais. Por que não me acordou? Adormeci sem querer. Sofong mentiu. Não sentiu perigo, o que significava que o felino não se aproximou, apenas levou o lobo. Da próxima vez, vou vigiar até a meia-noite. Disse ela séria. Vendo sua expressão, sabia que era inútil, então perguntou, o que vamos comer no café da manhã? Sofong pensou e disse, vamos desenterrar o cervo, hoje comeremos carne de veado. Voltou ao abrigo, retirou a pele seca e a colocou na cesta de bambu. Ela arrumou suas coisas, olhou para outra cesta, o filhote ainda estava vivo. Colheu grama fresca, colocou dentro, depois carregou a cesta e o arco, verificando tudo. Vamos! Sofong pegou um machado e seguiu em direção ao cervo enterrado. Após cerca de 6 minutos, chegaram. As vísceras haviam desaparecido, apenas pegadas restavam. Sofong largou a cesta, afastou brasas com um bastão e começou a cavar, ela ajudou. Logo apareceram folhas de palmeira douradas pelo calor, é um cheiro familiar. Exclamou ela feliz. Sim, familiar. Sofong levantou as folhas, revelando o cervo assado, o aroma se espalhando. Conseguiu folhas novas, colocou no chão e pôs o cervo em cima. Dê-me a faca militar. Estendeu a mão. Aqui. Ela passou rápido. Sofong cortou carne em pedaços, colocou na panela de ferro e sussurrou, prove. Está bem. Ela sentiu, provou, franzindo a testa, sem sabor, mas aceitável. Assim mesmo está bom. Ele riu, comendo.
O veado assado não tinha tempero, apenas fumaça e um gosto forte. Agacharam-se e comeram, o drone registrou. Os espectadores inundaram os comentários. Que vida invejável, comendo cervo assado inteiro. Estou com água na boca, quero um cabrito inteiro depois. Por que ver isso logo de manhã? Eu comendo pãezinhos simples no ônibus, agora invejo. Comeram por mais de 20 minutos, cheios. Vamos achar um pau para pendurar o cervo, cada um segura um lado. Ela sugeriu. Está brincando. Seus olhos se arregalaram em choque. O cervo pesava mais de 100 quilos. Esse peso não é nada para mim. Para provar, Sofonga levantou pela gola da roupa. Ela ficou vermelha, agitando os braços. Me solte. Envergonhada, ofegante, exclamou. Sofong, como você é tão forte? Rapidamente arrumou a roupa, lembrando que ontem ele carregou o cervo sem esforço. Isso se chama força divina inata. Ele abriu os braços. Ela ficou atônita, sem resposta. Certo, vamos arrumar e voltar. Sofon cobriu a cesta com folhas, depois cortou o cervo em partes, colocou-o dentro, cobrindo com folhas para afastar insetos. Capítulo 234. O corpo está muito confortável. Deixe-me levar isso. Liu Yimen estendeu a mão. Certo. Su Feng sorriu. A pele de cervo não era pesada, o tubo de bambu estava meio vazio, muito mais leve que antes. Liu Yimen carregou a cesta, segurou a pele e seguiu Su Feng. O caminho da montanha era mais difícil de subir do que de descer, dessa vez demoraram quase 3 horas e meia para chegar ao topo. Descansemos um pouco. Su Feng agachou e tirou a cesta. Certo. Liu Yimen ofegava, o suor cobria seu corpo. Ela abriu a pele, entregou um tubo de bambu a Su Feng e bebeu de outro. Com fome, se sim podemos comer um pouco de veado. Su Feng disse baixo. Liu Yishu enxugou o suor, negou, não tenho fome, melhor beber água para aliviar o peso. Ela não tinha a força monstruosa de Su Feng, carregar o filhote e a pele por 3 horas a deixou dolorida. Liu Yimen notou que Su Feng ainda estava calmo, só um pouco suado. Deixe-me levar a pele. Su Feng riu. Não, você já carregou tanto. Liu Yimen recusou. Tudo bem, então deixe-me pressionar suas pernas, ficará mais confortável. Su Feng sorriu. Ele viu seu olhar cansado, certamente não poderia correr à noite. Agachou, tirou as sandálias de palha dela, segurou seu tornozelo, encontrou um ponto especial na sola, pressionou com o polegar usando o método de 18 formas de saúde. Ai, Su Feng, você também sabe massagear? Liu Yimen perguntou surpresa, com as bochechas coradas. Sentiu formigamento como corrente elétrica, muito agradável. Ele continuou com os nós dos dedos no ponto especial, estimulando o corpo a se renovar e aliviar o cansaço. Muito confortável. Liu Yimen estremeceu, arrepiada. Ainda cansada? Su Feng perguntou. Não, vamos continuar. Liu Yimen sorriu, carregou a cesta e a pele. Continuaram, o caminho de descida foi mais fácil, após mais de 2 horas chegaram ao pé. Certo, vou cozinhar algo. Liu Yimen disse, largou a carga, juntou pedras para um fogão. Procurou lenha e galhos, acendeu uma tocha e começou a preparar o almoço. Su Feng pegou o arco e explorou, este lugar era perto de onde acharam fazões, quis ver de novo. Não achou fazões, mas achou 2 cogumelos de frango, que colheu. Na próxima vez faremos outra refeição nutritiva. Murmurou e voltou. Já pode comer. Liu Yimen mexeu a panela, cozinhava veado com verduras selvagens, fáceis de achar. Ele mastigou veado e disse, com mais sal fica melhor. Liu Yimen mastigava e perguntou, Su Feng, o sal vem da água do mar? Sim. Su Feng assentiu. Então quando iremos ao mar? Os olhos de Liu Yimen brilharam esperançosos. Em 2 dias, se o tempo estiver bom,
iremos. Su Feng pensou. Planejava levar água ao pátio, precisava de bambus grandes, o sal estava acabando, devia guardar para curar carne. Já pensava em ir antes, mas a chuva no dia seguinte e depois o urso obrigaram a construir cercas primeiro. Podemos cavar ostras. Su Feng riu. No mar poderiam colocar armadilhas de bambu, talvez pegar peixes. O peixe defumado deles quase acabou. Uhum. Liu Yimen assentiu animada. Após mais de 1 hora voltaram ao acampamento. Finalmente de volta. Liu Yishu suspirou, chamou, Mana, voltamos. Taque taque taque. Passos soaram, a cerca abriu, apareceram Yuan e Liu Yishu. Su Feng, finalmente voltou. Yuan riu, correu, os olhos o examinaram. Su Feng sorriu, não me machuquei, fique tranquila. Yuan suspirou aliviada, ajudou a tirar a cesta, disse suavemente, coloque logo as coisas. Vamos colocar dentro. Su Feng segurou sua mão. Yuan corou, olhou de lado para as irmãs Liu. Mana, você não se preocupa comigo. Liu Yimen fez beiço. Você está bem, quer que eu tire sua roupa para verificar? Liu Yishu zombou. Liu Yimen encolheu o pescoço, acenou. Deixa. Liu Yishu tirou a cesta dela, perguntou. Sua perna está bem, não voltou? Está tudo bem, Su Feng me massageou, agora me sinto confortável. Liu Yimen respondeu. Massagem. Yuan franziu a testa, olhou fixamente para Su Feng. Capítulo 235, A donzela ciumenta. Vamos, entremos. Yuan franziu a testa e entrou no pátio. Ais. Su Feng sorriu amargamente seguindo atrás, claramente a donzela estava com ciúmes. De volta ao esconderijo, Liu Yimen abriu rapidamente a gaiola de bambu, soltou o cervo, desamarrou a corda e o deixou andar pelo pátio. Ah, ainda está vivo. Yuan disse surpresa, observando o cervo cambaleante. Eu atirei nele. Liu Yimen gabou-se orgulhosamente. Liu Yishu semicerrando os olhos perguntou, foi coincidência de novo? Não, eu acertei com minha habilidade. Liu Yimen rebateu, evitando o olhar da irmã. Liu Yishu assentiu devagar, muito bem. HMPH, tanto faz. Liu Yimen pisou forte e bufou. Yuan levantou a cesta de bambu coberta de folhas e disse feliz, Su Feng, você caçou esta presa? Sim, era um cervo macho. Su Feng sorriu, sentou-se à mesa de madeira e bebeu a água de hortelã. Suficiente para comer por um tempo. Yuan suspirou de alívio, movendo a carne de cervo para a mesa. Como devemos preparar? Liu Yishu perguntou curiosa. Corte a carne, tempere com sal, limão e gengibre silvestre, depois seque para armazenar. Yuan cortou grandes pedaços, rasgou e colocou na panela. Havia tanta carne que só um grande caldeirão cabia. Elas fizeram 4 novos caldeirões em 2 dias, mais os 3 de antes, agora tinham 7 de barro. Su Feng olhou para as panelas e perguntou, Yuan, a panela de barro já está pronta? Sim, no pátio. Yuan confirmou e continuou o trabalho. Cada pedaço era salgado e temperado com limão e gengibre. Su Feng saiu, logo viu uma panela grande, bateu nela, quase do tamanho de uma tina, cheia de água para testar vazamento. Era na verdade um grande vaso de barro. Fazer papel deve estar na lista prioritária. Murmurou. Em seguida, Su Feng aproximou-se do cervo, colocou o capim fresco na frente e se agachou atrás. O cervo hesitou, depois comeu. Parece que domar você será fácil. Su Feng sorriu, lembrando conhecimentos de domesticação. Quanto mais jovem o animal, mais fácil de domar, e os cervos eram dóceis, então a dificuldade era baixa. Naquele dia, Su Feng não temeu nem os lobos vermelhos. Liu Yimen disse rasgando carne. Liu Yishu e Yuan exclamaram, vocês encontraram lobos vermelhos? Sim, uma alcateia, mas no fim Su Feng os assustou.
Liu Li-men admitiu ainda assustada. Como ele os assustou? Yuan perguntou nervosa. Ele matou o primeiro com arco e flecha de bambu, depois feriu outro, os demais fugiram. Liu Li-men contou admirada. Ele matou um lobo vermelho? As duas se chocaram, a preocupação cresceu. Infelizmente no dia seguinte o cadáver sumiu, talvez levado por feras. Liu Li-men disse com pesar. Yuan bateu no peito, caçar é tão perigoso, felizmente voltaram bem. Quando Su Feng se aproximou, as três se calaram. Su Feng, da próxima vez não vá tão longe, a alcateia é perigosa. Yuan disse séria. Sua preocupação não era a presa, mas a segurança. Então onde caçamos? Su Feng sorriu. Podemos pegar coelhos. Yuan respondeu hesitante. Su Feng abriu os braços e continuou. Não se preocupe, restam apenas 4 lobos, um gravemente ferido, sua ferida vai infeccionar. Ainda assim é muito perigoso. Yuan insistiu. Precisamos de algumas peles de cervo para o frio do inverno. Su Feng suspirou e acariciou sua cabeça. As noites já estavam frias, embora os dias quentes, não tão severos. Mas... Yuan abriu a boca e se calou. Tão convencido. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Yuan, a pontaria de Su Feng é incrível. Ontem ele atirou 3 flechas e todas acertaram. Liu Yi-men o elogiou. De fato. Liu Lishu concordou, já havia visto sua habilidade. Continuem elogiando, ele vai se achar. Yuan murmurou, mas o tom suavizou. Graças a Su Feng mudando o tema, deixaram de se preocupar com os lobos. Amanhã secamos mais carne. Yuan disse suavemente, o sol se punha. Vou preparar o jantar. Liu Li-men levantou animada e começou a cozinhar. Hoje à noite vamos comer legumes salteados. Yuan sugeriu, até agora só comiam ensopados e sopas. Enquanto preparava, sussurrou a Liu Li-men, broto de bambu salteado com venado, cogumelos com carne seca, só esses 2 pratos. Capítulo 236, Sala de armazenamento? Pegue um pouco de carne seca e corte em pedaços. Van An apontou para a prateleira de madeira. Está bem. Liu Y tirou a carne seca defumada do pote de barro e começou a cortar. Van An retirou um pedaço de gordura de porco com uma colher de bambu, devolveu um pouco, depois colocou na panela de ferro, ao tocar a panela quente começou a derreter. Rapidamente adicionou gengibre da floresta em tiras, produzindo um chiado. A jovem então adicionou 2 tiras de carne de veado na panela de ferro, mexendo antes de jogar brotos de bambu para fritar juntos. Liu Y sentou-se à mesa de madeira, inclinando a cabeça curiosa. Van An, quem te ensinou a cozinhar tão bem? Autodidata, ela é uma verdadeira estudiosa. So Feng sorriu, apoiando o queixo em uma mão, observando as 2 meninas ocupadas. Embora pobres, até a comida simples devia ser saborosa. Tão incrível. Liu Y suspirou, comparando-se, vendo que sua única vantagem era o conhecimento profissional. Van An, a carne seca está fatiada. Liu Y segurava um pote de barro com as fatias de carne seca. Certo. Liu Y aprendia com entusiasmo. Depois de um tempo, o veado salteado com brotos de bambu ficou pronto. Van An colocou o prato em uma vasilha de barro, originalmente a primeira tigela de Liu Y, agora usada como travessa. Que cheiro bom! Liu Y engoliu em seco, sem medo pegou um pedaço de veado e colocou na boca, soprando, está quente, mas tão delicioso. Cuidado para não queimar a boca. Van An repreendeu. Está tudo bem. Liu Y mastigava com os lábios trêmulos, parecendo um porco que não teme água fervente. Cerca de 15 minutos depois, sob a orientação de Van An, Liu Y terminou de cozinhar fungos salteados com carne seca. Rápido, prove. Liu Y insistiu. Liu Y franziu a testa,
Pegou um pedaço de carne seca e comeu. Mastigou 2 vezes, seus olhos brilharam, elogiando. Nada mal, este é o melhor prato que você já fez. O que, antes também cozinhei bem. Liu Ypsilon fez beicinho, mas sorriu radiante. Ainda tão delicioso como sempre. Só Fong mastigava veado, elogiando o prato da jovem. Sem molho de soja, seria melhor. Van An suspirou, também pegando os pauzinhos. Mas na selva, o molho de soja era impossível. Fazer molho de soja exigia longa fermentação, e não havia soja na ilha. Com apenas 2 pratos, a porção ainda foi suficiente. Os 4 comeram com prazer, foi a primeira fritura no meio do mato. Liu Ypsilon encheu a boca com fungos e murmurou, com arroz seria perfeito. Van An mastigou veado e disse pensativa, não há arroz na ilha, mas da próxima vez podemos fazer macarrão. Ensine-me. Liu Ypsilon levantou a mão e gritou. Sem problema. Van An concordou imediatamente. 4 pessoas comeram por mais de 20 minutos, terminaram 2 pratos, depois Liu Ypsilon rapidamente se levantou para limpar. A noite está mais fria. Só Fong levantou-se, fechando a janela. Muito mais fria. Liu Ypsilon esfregou as mãos, sentada à mesa de madeira. Beba um chá de folhas de pinho para aquecer. Van An trouxe o bule de chá, serviu uma xícara a cada um. Mais tarde trate da pele de veado, faça 2 casacos. Só Fong tirou a pele de veado do cesto de bambu. A grande pele de cervo macho era suficiente para 2 casacos, especialmente porque as irmãs Liu eram magras. Ah! Só Fong, e você? Liu Ypsilon perguntou surpresa. Meu corpo é forte, da próxima vez que caçarmos farei um para mim. Só Fong cruzou os braços, mostrando seu físico, se pegarem um resfriado, será perigoso. Isso. As irmãs Liu hesitaram. Então faça um para minha irmã, o outro para Van An, ela só precisa cobrir as costas. Liu Ypsilon sussurrou. Ela olhou para a jovem com pele de veado, com os braços expostos. É quente o suficiente, apenas evite pegar um resfriado, as mangas podem ser feitas de tecido. Van An sorriu suavemente, levantou-se com a corda para medir. Está bem. Liu Ypsilon suspirou, sentindo-se em dívida, já que o veado foi caçado por Só Fong, pelo menos metade devia ser dele. Mas agora ele deu tudo, deixando-a desconfortável. No orfanato aprendi a costurar quando a diretora fazia roupas para as crianças. Van An disse suavemente, marcando a pele com carvão. No orfanato, a diretora comprava tecidos e costurava roupas para crianças de 7 ou 8 anos. Liu Ypsilon pressionou os lábios, então no orfanato podia-se aprender tanto, não era de se estranhar que ela fosse tão habilidosa. Cerca de 7 ou 8 minutos depois, Van mediu e desenhou na pele para fazer uma capa, planejando usar tecido para as mangas. Liu Ypsilon apontou para o canto ao lado da porta de madeira, sussurrando, não precisa sair, ali há um banheiro. Ah! Eu pensei que fosse um depósito. Liu Ypsilon se surpreendeu. Sempre pensou que aquela porta de madeira rebocada era um depósito, nunca a abriu, nunca imaginou que fosse um banheiro. Capítulo 237, Mentindo de olhos abertos. Ontem à noite ela dormiu aqui, pensava sair antes de deitar, mas a jovem disse que já havia banheiro no abrigo. Sua expressão então era igual à de Liu Ypsilon agora, nunca imaginou que esse Fong tivesse feito um vaso sanitário. Achei que vocês já sabiam. Van An tapou a boca, rindo tímida. Vou experimentar. Liu Ypsilon caminhou e abriu a porta de madeira. Dentro viu que era grande, com um assento simples, uma vasilha cheia de água para enxaguar. Ao lado um tubo de bambu com paus limpos e um monte de folhas macias, claramente para se limpar. Ter um banheiro assim dá nostalgia. Suspirou Liu Ypsilon, depois se aliviou. Ao ouvir o suspiro da irmã, Liu Ypsilon só mexeu os lábios em silêncio. Splash!
Soou o barulho da água. Depois Liu YMNG saiu ajeitando a roupa, com o rosto satisfeito. No mato, é a primeira vez que não precisei ir lá fora. Lembrava bem da primeira vez, quando os mosquitos a picaram dolorosamente. Quando trouxer água, também poderemos nos banhar dentro. Sorriu S. Fong. O frio tornava perigoso se lavar fora. Então, quando iremos à praia? Van inclinou a cabeça. Não havia mais bambu para canos. S. Fong olhou as 3 garotas e disse baixo: se não chover amanhã, iremos. Desta vez precisamos secar bastante sal, senão na próxima caça não haverá o suficiente. Van suspirou. O sal sempre acabava tão rápido. Agora temos 2 panelas de ferro, será bem mais rápido. Sorriu S. Fong. Nós também vamos ajudar. Liu YMNG levantou a mão animada. Ir à praia não era diversão, era recolher comida e garantir sobrevivência. Está bem. Riu S. Fong. Vou ajudar a trançar corda de cânhamo. Liu Y se sentou ao lado. A corda velha tinha acabado, precisavam de mais para costurar roupas de pele de cervo. Os 4 sentaram junto à mesa, as irmãs Liu teciam, S. Fong fazia flechas de bambu. Ele cortava o restante, alisava, afiava a ponta, abria a cauda, colocava penas e amarrava com corda. Cada flecha levava 10 minutos, em 1 hora só fazia 6, preparando aos poucos. Guardou com cuidado, jogou os restos no fogo e disse: vão se banhar, o frio aumenta. S. Fong, você cheira sangue de cervo, vá primeiro. Liu YMNG acenou. Está bem. Ele sorriu e saiu com pai e roupas. No pátio ardia fogo, pedras amontoadas, ele já tinha preparado. Retirou pedras quentes para o banho. Depois de 10 minutos voltou de cabelo molhado, aliviado após 2 dias sem banho. Pronto. Liu YMNG também largou a tarefa, já fazia 2 dias. 10 minutos depois veio um chamado. Van, é sua vez. Logo voltou banhada, disse boa noite, fechou a porta de madeira com corda. S. Fong estava na cama, sorrindo. Venha, vou massagear sua perna para dormir melhor. Van ancorou, deixou a toalha, sentou obediente. Hesitou um momento e mostrou o pé. Ao segurar, S. Fong viu a sola grossa de calos, áspera como suas mãos antes. Pressionou levemente, o polegar nos pontos, os nós percorrendo meridianos. Nugo. Van gemeu, rosto vermelho. Uma sensação elétrica percorreu seu corpo, fraca mas prazerosa. Milímetro. Aprendi na TV. O canal CCTV sempre mostra programas de saúde. Mentiu S. Fong. CCTV era mesmo cheio desses programas. É. Van fez bico. Claramente não acreditou, já notava suas mãos lisas. S. Fong, me ensine a massagear, quero ajudar também. Disse ela suave. Está bem. Ele sorriu, mostrou o pé, ensinando pontos e gestos. A jovem aprendia atenta, às vezes pressionando sua própria planta para testar. Capítulo 238, vamos cercá-lo. Paf. Van estalou a língua. Abriu os olhos e viu-se deitada sobre S. Fong, o rosto corado. Na noite passada ele havia pressionado suas pernas para trás, seu corpo relaxou e ela dormiu melhor. A jovem saiu com cuidado, vestiu-se e abriu a porta de madeira. No pátio ela se espreguiçou, estalou o pescoço e suspirou para o céu azul. Que belo dia! Van, bom dia! Liu Y saiu pelo portão de espinhos, ainda sonolenta, acenando. Bom dia. Van riu. As 2 foram lavar-se no canal. Hoje você parece mais saudável. Liu Y disse suavemente, notando seu rosto menos pálido. É mesmo? Van ancorou. Seria graças a S. Fong? Bom dia. Liu YMNG saiu com a escova na boca. Bom dia. Van respondeu sorrindo. As 3 se lavaram juntas. Ao voltar, S. Fong já estava vestido.
Vá lavar-se, eu preparo o café da manhã. Van disse docemente, entregando-lhe a escova e a toalha. O que teremos no café? Liu Ymmng pôs as mãos na cintura, olhando os potes. Sopa de macarrão com carne de veado. Van sorriu, tirando farinha das vasilhas. Deixe-me amassar, já aprendi. Liu Ymmng trabalhou animada. Está bem. Van sorriu e sussurrou, Irmã Tu, ajude-me a levar a carne de veado para secar. Elas ergueram a panela de carne temperada e espalharam sobre folhas de bananeira. E aquele servo jovem? Liu Tu apontou. Primeiro trancamos na gaiola de bambu, depois soltamos. Van respondeu. Tentaram pegá-lo, mas ele se esquivava. Após minutos, não conseguiram. O pátio é grande demais, não é fácil. Van ofegou, encostada na parede. O servo ficou atento de longe. Liu Tu disse, eu vou por lá, você cerca por trás, vamos pegá-lo. Está bem. Van cerrou os lábios e rodeou. Atacaram juntas, mas o servo fugiu de novo perto do fogão. O que fazem? Brincam de águia e pintinhos. Fong riu aproximando-se. Recém-lavado, os viu correndo atrás. Queremos prendê-lo, senão estraga a carne. Van apontou zangada. Esperem e depois cerquem. Respondeu, entregando-lhe as coisas, arrancou um capim e aproximou-se devagar. Bonzinho. Sorriu, abraçando-o de repente. Hein? Tão fácil. Van arregalou os olhos. Liu Tu também se surpreendeu. Ela e Van correram muito sem sucesso, e ele o pegou com capim. Ela rapidamente trouxe a gaiola e prendeu o servo. Vamos. Van disse, voltando para dentro. Liu Ymmng já havia terminado de amassar, sem saber o que fazer. Ferva a água, depois como antes, achate o macarrão e põe a carne. Van explicou enquanto trabalhava. Depois de mais de 20 minutos, a sopa de veado com verduras estava pronta. Clop. Está cheiroso. Liu Tu corou, seu estômago roncava. Sentem-se para o café. Van sorriu, servindo. Está bem. Liu Tu abaixou a cabeça, escondendo o embaraço. Os quatro se sentaram em volta da mesa de madeira, terminaram rápido as duas panelas. Van, está satisfeita? Fong perguntou baixo, sabia que ela comia pouco, talvez só 7 décimos. Ainda bem que havia duas panelas, senão não bastava. Então vamos arrumar e ir à praia. Ele disse suavemente. Sabia que lá haveria comida. Após escovar os dentes, olhou o céu, certo de que não choveria. Ótimo! Liu Ymmng acenou animada. Todos arrumaram, encheram tubos de bambu com água, guardaram tigelas, hachis e facas na cesta. Minutos depois fecharam o portão de espinhos e seguiram rumo à costa. Capítulo 239. Vou entrar no mar para ver. Está vazando, lá lá lá. Liu Yimeng, cheia de energia, cantarolava uma canção, com um talo de capim seco na boca. Yun'an inclinou a cabeça e advertiu as irmãs Liu, há crocodilos de água salgada ali, não podemos ir por lá, temos que dar a volta. A jovem temia que mais tarde, ao caminhar pela praia, se perdessem e fossem atacadas. Liu Yishu arregalou os olhos, surpresa, crocodilos de água salgada. Os crocodilos de água salgada são os predadores supremos dos pântanos, os maiores entre as 23 espécies de crocodilos, e os maiores répteis do mundo. Yun'an ficou séria e advertiu, nunca se aproximem daquele lado, é muito perigoso. Entendido. Liu Yimeng assentiu rapidamente, olhando na direção indicada. Su Feng curvou levemente os lábios, olhou para a encosta e depois para Liu Yimeng, já planejando. Os quatro seguiram até a costa. Após mais de 10 minutos ouviram claramente as ondas, o vento marinho bateu em seus rostos, e o cheiro salgado animou seus espíritos.
Poucos minutos depois chegaram à praia, diante deles o mar infinito. Tão fresco e agradável. Liu Yimen acenou animada, saltando na areia. Su Feng, por que não fez abrigo aqui antes? Liu Yishu perguntou curiosa, olhando o mar e se acalmando. É muito trabalhoso conseguir água doce aqui. Su Feng riu, balançando a cabeça, já que a escassez o fez desistir. Su Feng, para onde vamos? Yuan perguntou suavemente. Vamos ao bosque de coqueiros, depois voltamos buscar bambu. Su Feng respondeu. Caminharam até o bosque, após mais de 10 minutos chegaram a outra faixa de areia com coqueiros. Cuidado com cobras marinhas. Su Feng alertou, descendo primeiro. Certo. As irmãs Liu responderam, seguindo com cautela. Finalmente na praia. Liu Yimen tirou as sandálias de palha, carregando o cesto. Cuidado, há muitas pedras, podem ferir seus pés. Yuan lembrou com doçura. Vou ter cuidado. Liu Yimen respondeu, agachando-se para procurar comida na água. Vamos ferver sal marinho. Yuan disse baixo, tirando uma panela de ferro da cesta e entregando a Liu Yishu. Está bem. Liu Yishu aceitou. As duas pegaram água do mar e levaram as panelas ao bosque, encontrando fornos de pedra. Su Feng empilhou mais pedras, juntos ferveram a água. Que restos de animais são esses? Liu Yishu alimentou o fogo com cascas de cocô, notando conchas vermelhas. Caranguejos de cocô, depois podemos procurar mais, talvez pegar alguns. Su Feng sorriu, lembrando o sabor. Caranguejos de cocô. Liu Yishu repetiu, primeira vez ouvindo esse nome. Vou subir para pegar cocos. Su Feng tirou corda e faca do cesto, escolhendo uma árvore. Su Feng, cuidado. Yuan advertiu. Eu sei. Su Feng assentiu. Liu Yishu olhava subir, preocupada, muito perigoso. Yuan suspirou, não podia evitar. Saiam daí. Su Feng gritou, a faca já no alto. As garotas se afastaram. Dom, dom, dom. Su Feng cortou cocos, frutos verdes caíram pela gravidade, rolando, uns 8 ou 9. Subiu outra árvore e colheu mais. As duas contaram, ao todo 17 cocos, cada um do tamanho de uma bola de futebol. Su Feng, comida suficiente. Yuan disse, olhando o monte. Sim. Su Feng assentiu. Liu Yishu bebeu água de cocô refrescante, depois chamou, Liu Yimen, quer? Quero. Liu Yimen respondeu, correndo descalça com o cesto. Achou algo? Su Feng sorriu, entregando um cocô aberto. Recolhi algas e caracóis. Liu Yimen disse feliz, deixando o cesto, levantando o cocô para beber. Dentro havia pedaços de alga e 3 ou 4 caracóis. Quer mais? Su Feng perguntou. Liu Yimen balançou a cabeça, esfregando a barriga. Não, já estou cheia. A jovem e Liu Yishu começaram a preparar a polpa do cocô, cuidando do fogo. Su Feng levou Liu Yimen ao Recife, onde muitos mexilhões estavam presos, precisando de faca para tirá-los. Ali há mais algas, cuidado com os pés, não se corte. Su Feng apontou. Está bem. Liu Yimen respondeu. Vou entrar no mar para ver. Su Feng murmurou, tirando a camisa de pano. Capítulo 240. O objeto escuro. Vamos descer e ver se conseguimos mais coisas, murmurou Sofong. Ele olhou para Liu Yimon, hesitou um instante, depois desamarrou a corda da calça. Liu Yimon corou, virou o rosto e repreendeu, então tenha cuidado. Certo. Sofong sorriu, jogou a calça na areia, ficando apenas com a cueca estranha de 4 cantos. Entrou no mar, testando com os pés. Após mais de 10 metros a água chegou ao queixo. De repente pisou no vazio, conteve a respiração, ajustou como aprenderá e mergulhou. Liu Yimon na rocha observava aflita,
vendo-o sumir, esquecendo as conchas. Debaixo d'água, sua visão nítida viu a encosta. Moveu-se para baixo, notando algas e pequenos corais. Não parou, continuou mais fundo, e após mais de 10 segundos chegou ao fundo. Controlou o corpo, olhou em volta, nada útil, girou para buscar mais. Tateou o recife, procurou com cuidado, logo extraiu 2 pérolas do tamanho de uma palma. Guardou na cueca, seguiu tateando, achando mais. Pepinos do mar, murmurou ao ver 2 grossos como dedos, e os pegou. Na praia, Liu Ypsilon andava nervosa, pois já passavam 2 ou 3 minutos. Por que só Fong não sobe? Murmurou, preocupada. Uma amiga lhe disse que gente normal só segura 1 minuto, treinados 4 ou 5. Na sala de controle, o diretor fitava ansioso a tela. Quase 4 minutos desde que desceu, e nada. Será que... Wang Lin mordeu os lábios, sem completar. Isto, não deveria. A mim também aflito, achando que um homem comum já teria afogado, torcendo por um milagre. Que nada aconteça, sussurrou o Tin Inuit. Ji Wei-jin franziu o senho. O que fazer? Ainda não subiu. Liu Ypsilon quase chorava. Quando ia pedir ajuda, splash, uma cabeça surgiu, era só Fong, sacudindo a água enquanto nadava à praia. Oh! Liu Ypsilon suspirou aliviada, olhos vermelhos gritou, você me assustou demais. Ele pisou na areia, esfregou os olhos, envergonhado, esqueci de te dizer, consigo prender o fôlego 5 ou 6 minutos. Só agora lembrou que ficou tempo demais. Desculpa, pediu. Viu a cueca volumosa, tirou rápido as pérolas. Desta vez achou 2 pérolas e 2 pepinos do mar. Cof, vejam o que trouxe, tossiu para disfarçar. Ela regalou os olhos ao ver o objeto escuro, pepino do mar. Sim, hoje podemos nos nutrir. Sorriu, pôs no cesto de bambu. E isto, o que é? Ela pegou uma pérola, corada. Cof, é uma pérola, dentro pode ter gema. Forçou um sorriso, adivinhando seus pensamentos. De verdade, ela virou curiosa. Abra e verá. Ele pegou uma, cortou com a faca e abriu. Mostrou carne macia. Tem gema, ela se aproximou. Parece boa sorte. Sorriu, apalpou e tirou uma pérolazinha branca. Uau, é uma pérola. Seus olhos brilharam, segurou-a maravilhada. O público ao vivo explodiu em comentários. Até pérolas achou. Não me segurem, também quero. Incrível, pensei que afogaria, mas voltou com pérolas e pepinos. A pequena demonia, bolinhas de peixe vezes 666. Quero essa pérola.